A paz do Senhor, queridos irmãos. Seguimos com a nossa festa dos pães sem fermento. Você está nos Minutos Apostólicos. Eu sou o apóstolo Márcio e convido você a ficar até o final desse vídeo, porque Jesus falou que nós deveríamos tomar cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Mas o que é isso? Fique conosco e aprenda mais um pouco daquilo que o Senhor quer nos falar nestes dias. Queridos, nós estamos celebrando ainda a festa de Páscoa. Nós temos visto que a festa de Páscoa ela vai muito além do que um único dia, porque ela tinha a festa dos pães sem fermento que duravam 7 dias. E nós, como libertador de Israel, estamos indo até domingo num jejum de trigo para nos lembrar daquilo que nós fomos chamados a ser. Fomos chamados a ser massa sem fermento. E nós nesses dias temos meditado acerca do que é ser uma massa sem fermento, dos fermentos que podem estar interferindo nas nossas vidas. Eu acredito que a maior lição que nós podemos aprender nesses dias de Pêssah é que nós fomos chamados a ter uma nova identidade. Nós fomos chamados a ser nova massa em Cristo. Antes nós éramos uma massa que tinha muito fermento do pecado. E agora nós fomos feito massa sem fermento e devemos viver como tal. Por isso, Marcos, capítulo de número 8, versos 15, 16 e 17, que diz assim: E Jesus passou a recomendar e disse: Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: É porque não trouxemos pão? Ao notar a discussão, Jesus questionou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não consideraram, nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado? Lá em Mateus capítulo de número 16, Jesus vai falar sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então nós vemos que Jesus chamou os seus discípulos a tomarem cuidado. Ao dizer tome cuidado, ele estava dizendo: percebam, fiquem atentos, que vocês consigam ver que há um fermento, que é o fermento dos fariseus, fermento dos saduceus e o fermento de Herodes. Mas o que nós podemos aprender com isso nesses dias? Primeiro, quando você olha o texto, você percebe que Jesus estava falando de algo espiritual e os discípulos estavam prestando atenção em algo físico. Eles estavam discutindo e falando: será que Jesus está nos interrogando e falando acerca desse fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, porque nós não trouxemos pão? E Jesus disse: vocês não conseguem compreender? O coração de vocês ainda está duro? E aí eu penso, quantas vezes o Senhor está usando coisas físicas para nos falar de coisas espirituais, mas nós estamos lentos, nós estamos tardios no nossa compreensão. Mas aí Jesus fala então do fermento dos fariseus, fermento dos saduceus e fala do fermento de Herodes. O que seria o fermento dos fariseus? Nós sabemos que os fariseus eram homens zelosos pela palavra de Deus. Eles eram homens que zelavam pela palavra, eles eram homens que zelavam pela obediência da palavra. Nem todos os fariseus eram hipócritas ou mesmo religiosos. Paulo era um desses fariseus e ele era extremamente zeloso pela lei, ele era extremamente obediente à lei. E também alguns estudiosos vão dizer que o próprio Jesus também era fariseu. Então nem todos os fariseus estavam errados e enganados, mas Jesus condena os fariseus em muitas situações. E por que ele condena os fariseus? Por causa da religiosidade. Os fariseus apresentavam uma religião, mas eles apresentavam algo exterior. Eles não estavam preocupados com os seus interiores. Então,
Aparentemente parecia que eles estavam obedientes à palavra de Deus, eles estavam obedientes a tudo aquilo que a Torá ensinava, mas eles faziam aquilo que era totalmente contrário à palavra com as suas atitudes. Então o fermento dos fariseus vai nos falar daquelas pessoas que professam uma religiosidade, mas que a vida não mostra. É só algo exterior. Por isso, muitas vezes, eles são chamados de sepulcro caiado. Ou seja, eles estão bonitos por fora, mas por dentro carregam morte. Então nós devemos tomar cuidado com a religiosidade, com a obediência que é só de aparência, com a gente cumprir preceitos, mas por dentro está carregando morte e não ter a vida. Nós devemos saber que o cristianismo é uma religião de vida, é uma religião que demonstra a vida interior no seu exterior. Nós devemos tomar cuidado com aqueles que pregam, ensinam, mas as suas vidas não condizem com aquilo que eles pregam e ensinam. Amém? Depois Jesus vai falar do fermento dos saduceus. Os saduceus eram uma outra classe de religiosos, era uma classe mais sacerdotal, de classe média. E os saduceus, eles prezavam por não acreditar no poder de Deus, eles prezavam também por não acreditar na ressurreição e nem mesmo em anjos. Então o que isso nos fala? Isso fala da religião que nega o sobrenatural. É a religião de intelecto, é a religião só de coisas concretas, que não há espaço para a fé, não há espaço para o poder de Deus, não há espaço para nada que seja sobrenatural. E eu penso o quanto do cristianismo atual é cheio do fermento dos saduceus. Nós nos esquecemos que Deus ainda é poderoso para fazer milagres. Nós esquecemos que Deus ainda é poderoso para intervir no mundo físico através do mundo sobrenatural. E muitos nem mesmo hoje acreditam mais na ressurreição ou até mesmo na vinda do nosso Senhor. Então nós precisamos nos acautelar, ou seja, tomar cuidado, perceber quando certos ensinos vêm trazer para nós uma religião morta, ou vêm trazer para nós uma religião que nega o poder de Deus e o sobrenatural. E por fim, Jesus vai falar do fermento de Herodes. A Bíblia vai falar de pelo menos 6 Herodes. Nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos e no livro de Atos, esses 6 Herodes, que alguns deles governaram todo Israel e outros governaram regiões de Israel. Mas o que é o fermento de Herodes? Nós devemos nos lembrar que é na área política. Mas Herodes era alguém, esses Herodes, na verdade, que passaram, eram pessoas que prezavam pelo orgulho, a mentira, o engano. Eram pessoas que prezavam pela idolatria, que chamavam para si o caráter de serem deuses. Então, quando Jesus fala cautelai-vos do fermento de Herodes, eu acredito que o que ele está dizendo é: tomem cuidado com o orgulho, com a mentira, tomem cuidado com a politicagem, com o querer levar vantagem nas situações através do engano. Eles também estão falando cuidado com a idolatria, cuidado com o tipo de liderança que puxa para si a divindade. Então, queridos, de uma forma muito rápida aqui, nós falamos sobre esses 3 tipos de fermento. O fermento da religiosidade vazia, o fermento da incredulidade, de quando nós não acreditamos mais no sobrenatural e no poder, mas nós também estamos falando desse fermento, que é o fermento da politicagem, esse fermento que carrega o orgulho, a mentira e a idolatria. Que eu e você possamos sondar os nossos corações, mas também devemos sondar o que estamos falando, ouvindo e com quem estamos nos relacionando. Nesses dias de tanto ensino na internet, eu fico pensando quanto fermento do fariseu, do saduceu e de Herodes tem sido ministrado e o quanto desses fermentos tem entrado nas nossas vidas. Pense nisso. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais este dia.
Pedimos ao Senhor, nos dê espírito de discernimento, para que nós possamos, Senhor, identificar esses fermentos que são chamados na palavra de fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Senhor, que a nossa vida seja limpa desse tipo de fermento, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos nos acautelar, que nós possamos perceber e ver. E se esse tipo de fermento tem entrado em nossas vidas, que nós possamos abrir mão dele. Senhor, é isso que eu oro junto com os meus irmãos nessa hora, em nome de Jesus. Se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe, curta, se inscreva também aí no nosso canal e até o próximo Minutos Apostólicos, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe.